95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação. Todas as sextas-feiras, música ao vivo. Confira! Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir na Rua Frei Vicente Salvador, 35, em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019-3651-8152. 3651-8152. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Oito horas e 57 minutos. Bom dia para você que já está conectado com a gente aí pelo Facebook, programa Vento Sul. Muito obrigado aí pela sua companhia. Lembrando que você pode interagir aí. A partir das 9 horas entramos aí oficialmente no programa Vento Sul pela Rede Menorá de Comunicação, pela 102,7 FM Rádio Interativa Pinhal, que pega aí 38 municípios, vai até ali as margens da cidade de Campinas, né? Pega Mojimirim, Mogi Guaçu, e também pelo nosso aplicativo Pão de Judá. Já já estamos ao vivo aí com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo aí esse quadro tema central, né? Vamos estar compartilhando. E você pode deixar postado aí o seu comentário no Facebook, já já ao vivo. Não abandone a palavra do teu Criador. Ele tem o melhor pra ti.
Deixa Jesus te guiar, deixa levar teu coração para os céus. Deixa o Senhor te mostrar o que tem pra ti, nada mais faltará, nada mais faltará. Como Deus planejou. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo a Rádio Menorá. A rádio feita pra você melhorar. Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul. Família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa, é na hora certa, que a família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa. Bom dia pra você, olha a hora, fique de olho no relógio, são 9 horas em ponto e o programa Vento Sul trazendo nesta belíssima manhã aí de segunda-feira, né? Mais essa edição especial aí pra você, pra sua edificação espiritual. E hoje nós temos aí segunda-feira, quadro Tema Central, com a participação do ministro da palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo pra nós aí um regar a respeito aí da mensagem que foi liberada nesse microencontro regional lá na cidade de Barueri, né? Muitas pessoas, casa lotada, foi um momento muito especial, onde tivemos ali um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Tivemos testemunhos fantásticos ali e também muitos cânticos espirituais que nos estreitaram em nosso relacionamento com o Criador. E a mensagem do Ministério da Palavra falando a respeito de Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante, a experiência de Marta e de Maria. Muito interessante assim a colocação, a maneira que o Espírito trouxe para nós, e vale a pena você rever. Vamos reprisar esta mensagem, né? Você que está durante o dia aí pode acessar o YouTube, já está lá postado esse grande evento que ocorreu nesse último sábado lá na cidade de Barueri. Então veio gente do Rio de Janeiro, veio gente do Paraná, veio gente lá do Rio Grande do Sul também, né? Aqui do sul de Minas Gerais, Grande São Paulo, interior de São Paulo, pessoal da Bahia, muitas pessoas ali naquele momento tão especial e maravilhoso, onde nós reencontramos nossos irmãos, podemos compartilhar nossas experiências, né? Todos nós saímos de lá cheios, transbordantes aí da presença do nosso Senhor. E na sequência do programa, muitas pessoas adentram aí no nosso Facebook e pode deixar postado ali o seu comentário a respeito do micro-regional. Muitas pessoas depois na reprise, né, vão estar ali lendo o seu comentário e eles vão ser enriquecidos com certeza aí com o seu comentário. Lembrando que essa transmissão está simultânea aí também pelo aplicativo Pão de Judá. Bom dia para você que está acompanhando aí pelo aplicativo, né? O aplicativo Pão de Judá, recorde de download. São muitas pessoas aí. Estamos, parece que
30 e poucos mil downloads aí em tão pouco tempo, né? O aplicativo pode ajudar tudo de bom para nós, né? Então, se você não tem o aplicativo ainda, que está aí nos ouvindo por esta frequência 102,7 FM Rádio Interativa Pinhal, quero dar um bom dia aí para essa equipe ali, a Gabriela e a Ticiane, né? O Ivair também, tem Tanger, que acompanham e que nos ajudam ali para que o áudio possa passar para essa frequência aí com mais qualidade, né? Quero desejar um bom dia para todos vocês. E você que está no carro, está em casa e tradicionalmente aí coloca nessa frequência 102,7 FM Rádio Interativa Pinhal, o meu bom dia para você. Eu quero profetizar as bênçãos de Deus para você nesse dia, viu? Muitas coisas acontecem durante nossos dias, final de semana aí, né? E talvez você está meio inquieto, meio angustiado, meio entristecido. Mas o programa Vento Sul só para a vida para você. Vai acompanhando a programação aí. Lembrando que você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp 0 operadora 19 98353 7522, né? Vai acompanhando a programação aí. Quero já mandar um abraço aqui para Fábio Alexandre, né, que é o locutor aqui da rádio, é uma rádio local, uma rádio web aqui, né? Quero também parabenizar o trabalho dele, eles têm um trabalho muito legal, é uma equipe fantástica ali, que traz aí para a comunidade um alento em meio de tantas tribulações. Então eles têm uma programação muito interessante, né? Então quero desejar para você também, Fábio Alexandre, que a gente fica muito feliz aí pela sua participação aí com a gente dessa programação de hoje. Kátia Costa, Santa Bárbara do Sul, Rio Grande do Sul, acompanhando a programação. E na sequência aí muitas outras pessoas vão interagindo com a gente, vão deixando seu comentário, né? Regina Souza também, do Rio Grande do Sul. Criciúma, né? Nós temos esse Facebook, né? Que são os membros do Corpo de Cristo aí, de Santa Catarina também acompanhando. Cláudia, lá do Rio de Janeiro também, mandando um bom dia pra gente. Semilda Lanques, do Rio Grande do Sul. Cerro Largo, ali Santo Ângelo, né? Tatiane Souza, do Rio Grande do Sul. Wanda Cunha, lá da Bahia, né? Lauro de Freitas também acompanhando a programação, Nandi Dornelles, Célia Mendes, né, Ivair Tangerino e muitas outras pessoas na sequência e acompanham a programação. Mas, gente, nós vamos para o intervalo comercial, breaks comerciais, e já nós voltamos aí na sequência com a programação. É na hora certa. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós. Na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro,
aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação. Todas as sextas-feiras, música ao vivo. Confira! Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39, Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir na Rua Frei Vicente Salvador, 35, em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651 8152. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. 9h12, já estaremos aí ao vivo com o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, em nossos estúdios aqui virtual da cidade de Ouro Fino, Minas Gerais, né? Quero mandar um abraço aqui ao pessoal que também já está no Facebook e também está aqui no WhatsApp mandando um abraço pra gente, né? André Melo aqui lá do Rio Grande do Sul e também... mandando para mim aqui um bom dia, Marisa Eisman, né? Está acompanhando a rádio aí pelo site da TV Menorá, pelo aplicativo Pão de Judá. Que legal, hein? Ela é lá de
Westfália, é lá no Rio Grande do Sul, lá fica perto de Lajeado aqui, ó. Que legal, hein? Muito obrigado aí, bom dia, Marisa, né? E vamos estar divulgando, porque já estaremos entrando ao vivo aí com o Ministro da Palavra, compartilhando a respeito desse grande evento que ocorreu nesse último sábado, microencontro regional lá na cidade de Barueri. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu o sustentaria, restauraria. Não te prostres ante o teu ego, nem haja no meio de ti outros deuses. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó minha igreja, se me escutasses. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu o sustentaria, restauraria. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu o sustentaria, restauraria. Mas uma dica assim muito valiosa é as orações doutrinárias. Mas elas estão no aplicativo ali, né, e no site. Eu fazia 4 orações doutrinárias todos os dias, 2 vezes por dia. Eu fiz elas por 3 meses. Isso direcionado pelo irmão Sérgio, né? Só perseverança aí, Giovana, já vale muito, né? Amém, amém. E eu vejo assim que na verdade, quando a gente realmente, quando o Senhor te leva assim a ver que não tem mais para onde ir, não tem mais, né? Para quem iremos, né? A palavra diz, né? É que eu posso assim me negar, reconhecer que realmente eu não posso nada e que se não for esse ser que eu não vejo, mas que eu tenho que crer, se não for ele, nada, nem ninguém. E assim, eu que trabalho no ambiente hospitalar, né, na área da saúde, eu afirmo, assim, eu sempre digo nos grupos familiares, onde me perguntam que eu vou, testemunho da igreja, enfim, eu digo assim, ó, nenhum médico, ninguém, nenhum homem, nenhuma medicação pode te transformar, pode te libertar. E não, assim, não quero usar de legalismo, porque até ali talvez na primeira semana, sim, eu tenha precisado de medicação, cheguei a utilizar, mas não é isso, não é que não possa se utilizar disso, mas é que para que a gente não venha ser enganado também por isso. Porque só quem cura, quem liberta e quem transforma é o Senhor. Eu posso sim usar, eu devo sim ir ao médico, né? Enfim, tudo orando e na direção do Senhor, mas eu tenho que ter isso claro. Que por um período eu posso precisar, mas que é enquanto o Senhor está se utilizando daquilo ali como um auxílio, né? Naquele momento tá desesperador, enfim, a gente sabe que
Assim, glória a Deus, eu não cheguei a tentar suicídio, nem... Mas, né, eu trabalho com isso, nós vemos, assim, que muitas pessoas não suportam e acabam, de fato, né, eu atendo semanalmente, assim, casos, né, e as pessoas precisam de um auxílio medicamentoso no primeiro momento, e principalmente por não conhecerem a palavra do Senhor, né. Então, assim, com certeza, só o Senhor nos transforma, assim, nos expõe e traz aquela libertação, assim, que não é algo forçado, que não é natural, que não é superficial, é algo de dentro, porque quando tu clama, quando tu ora assim, pedindo para o Senhor, e tu sente aquela paz, é Deus, não foi uma pessoa que falou, não foi uma pessoa que foi lá e deu um tapinha nas costas e te disse que amanhã vai ser melhor, não é isso. Não, isso vem de dentro, assim. Tudo será como Deus planejou. Nada será como tu imaginou, pois assim aprove ao Pai, que já designou os propósitos pra ti. Pra que lutar? Pra que sonhar ilusões? Te entrega pra Deus, Ele te ama e a sua unção te levará para a glória de Deus. Não abandone a palavra do teu Criador, Ele tem o melhor pra ti. Deixa Jesus te guiar, deixa levar teu coração para os céus, deixa o Senhor te mostrar o que tem pra ti, nada mais faltará, nada mais faltará. 9h21 e o programa Vento Sul, já estamos aqui ao vivo com o ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, que estará trazendo esse compartilhamento, aprofundamento aí sobre o tema central desse micro-regional que aconteceu nesse último sábado na cidade de Barueri. Já quero desejar um bom dia para o ministro. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos irmãos aí que nos acompanham através da veiculação do programa Vento Sul, através aí da Rádio e TV Menorá e as FMs coligadas aí nesse momento com esse programa. Que legal. Inclusive nós estamos aí com a participação aqui também, ministro, no Facebook, com um amigo meu aí que eu fiz aí um outro dia, que tem uma rádio web aqui na região de Minas Gerais, aqui em Ouro Fino, e ele está aí parabenizando a programação aí. Ele até disse assim, ó: bom dia, aqui é Fábio Alexandre, o locutor e proprietário da rádio web Top Cidade, aqui em Ouro Fino. Parabéns, estou aqui assistindo a live, né? E quero estar participando sempre porque gosto muito de ouvir a palavra de Deus. Olha que legal, né? Beleza. Glória a Deus. Nós estamos aí com muitas pessoas aí que estão simpatizando aí com a programação, porque o cunho do programa Vento Sul é levar a esperança, né, vida para as pessoas. Mas, ministro, eu queria já deixar assim já para nosso início aqui, falando um pouquinho sobre o tema central que ocorreu lá na cidade de Barueri nesse final de semana. Eu tenho aqui uma pergunta aqui de uma ouvinte que
ela sempre tenta ir nesses encontros, nos micros regionais, mas sempre no dia dela ir acontece um imprevisto e isso tem se repetido já algumas vezes aqui. E ela não consegue ir. Então, uma hora dá virose, uma hora o marido não deixa, uma hora falta dinheiro, né? Como conseguir vencer essas barreiras, ministro? Eu também creio assim que Deus tem a hora para tudo, né? Tem um momento para todas as coisas. E Deus controla tudo também na nossa vida e tem a hora certa. Talvez não era a vontade ainda e plano do Senhor que ela estivesse participando ainda, mas assistindo talvez à distância. A gente não entende os caminhos de Deus, mas Deus é perfeito. Então, o que tem que fazer é tem que interceder e orar para que, se é algo das trevas, que não venha mais atrapalhar, e a oração isso resolve, né? Mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Eu acho que vai chegar a hora dela ir e participar com uma grande bênção e aproveitamento de todas as coisas lá. Então tá aí a dica, né? A resposta da pergunta dessa ouvinte, que o tempo é do Senhor, né? Na hora certa Deus vai fazer o rompimento, né, ministro? Vai, com certeza. E não tem assim, veja bem, eu me lembro quando acontecem essas perguntas da intenção de Davi de construir o templo, né? Sim. Que Deus disse, não quero. Mas não era uma coisa maligna a intenção dele, né? Ir no encontro é uma coisa muito boa, a gente querer ir, né? Sim. Mas às vezes parece que a gente não entende por que não acontece. Mas Deus sabe a hora de tudo. Vamos ter paz. E vamos orar para essa irmã, né? Comparecer nesse encontro no próximo agora. Em nome de Jesus. Então tá aí a dica aí, né? Uma base de oração aí, com certeza perseverança Deus vai romper. Ministro, o Ministério da Palavra aí tem sido incansável no alerta de que, mesmo sendo crentes, né, já conhecedores aí da verdade, grande parte da verdade, nós ainda temos um conceito equivocado em nossa mente a respeito de alguns temas, né? Como foi abordado ali em Lucas capítulo 10, versículo 38, a respeito da experiência de Maria e Marta. E ali o ministro comentou ali naquela introdução que a questão do ativismo, explica para nossos ouvintes assim, ministro, qual é a diferença entre o ativismo e a obra que o Espírito quer fazer através do cristão? A Bíblia diz que a gente tem que descansar quando faz a obra de Deus. Mas a gente vai trabalhar, né? Veja que parece um paradoxo, né? Sim. O que é fazer a obra de Deus? É descanso, é renovação. Porque Deus faz e eu só coopero. O que dá desgaste na nossa vida é quando você faz as coisas. Quando Cristo faz as coisas, a gente é renovado, a gente é revigorado. Sim. É bem o contrário, você não cansa quando faz a obra de Deus. Por exemplo, você pode estar super cansado fisicamente, aí você vai ter um compromisso de liberar uma mensagem no micro regional, por exemplo, como eu estou, a gente é cansado. Fisicamente, assim, está no limite. Mas aí termina a reunião, eu estou renovado completamente para mais 2, 3 reuniões daquela. Isso já faz anos que eu tenho essas experiências. A prova é que depois a gente, desses encontros que são longe, e às vezes eu levo 6, 7 horas de viagem para chegar aqui em Cachoeira, e eu fico tranquilo, faço uma parte no ar, uma parte na terra, não tenho sono, porque eu fui revigorado ali naquele momento. Sim. Deus me deu um renovo, né? Então eu estava trabalhando, mas quem é o autor da obra é Cristo. E quando eu coopero com Cristo, eu estou descansando e sendo renovado. Sim. É difícil a pessoa entender isso. Agora, o ativismo, ele é algo de autoria intelectual humana.
Sim. Mesmo dentro da igreja, uma pessoa se ocupa com muitas coisas, mas não é Deus que está fazendo. É ela que gosta de trabalhar. Ela que cria as situações, o trabalho, a esquematização, mas ela não deixa o Senhor fazer o que o Senhor quer. É ela que faz. Olha, é um trabalho de Marta, né? Sim. É um trabalho de Marta que não tem uma origem e uma direção e uma administração do Espírito Santo naquela obra, embora esteja fazendo algo do Senhor. Né? Sim. Vou dar um exemplo aqui. Na época do Antigo Testamento, as pessoas faziam a obra pela vontade humana, né? Porque eles não conseguiam obedecer à lei. Então eles cumpriam os rituais perfeitamente. Só que aquilo não era uma obra do Espírito, aquilo ali era apenas um adestramento de obediência a Deus e para desejar a salvação. Então, na igreja hoje, quando as pessoas não acham o guiar do Espírito Santo, eles têm que se ocupar com alguma coisa. Sim. E aí, então, eles procuram assim preencher aqueles espaços, criando uma série de serviços que, na verdade, não vai atrapalhar Deus, mas também não é de Deus aquilo. Sim. Né? Deus queria outras coisas no guiar daquela pessoa e ela está fazendo muitas coisas. Então, isso eu já vi na minha vida experiencial aqui com o Senhor. Já vi muito isso acontecer. Sim. Né? De a pessoa colocar esquemas, regras, muitas coisinhas criadas dentro da igreja. E aquilo tudo assim, não é nada maligno. Sim. Mas não é uma coisa genuína do Espírito, entende? Poderia ser melhor. Sim. A tônica mesmo, assim, para a gente entender, então, assim, essa questão de descansar no Senhor e não entrar, assim, para a linha do ativismo, é tudo aquilo que gera, né, cuidar e gerar, né, o que gera e apacenta, eu posso entender, então, que é o Senhor que está dirigindo, né? Porque, às vezes, muitas regras acabam não gerando e não apacentando as ovelhas, né, ministro? Também. Mas, assim, para a gente entender bem isso aí, é só pensar assim, cada vez que eu vou me mover para falar ou fazer, eu tenho que saber quem está mandando. Sim. Quem me motivou para aquilo. E o Senhor disse assim para Josafá: fique parado, não faça nada. Vou mostrar que mesmo sem usar vocês, eu vou fazer. Viu? Não fez? Verdade. E às vezes Deus usa o homem, às vezes não precisa usar o homem só tem que assistir. Né? Às vezes o Senhor me leva num lugar que Ele nem quer que eu fale. Num dia de uma reunião, Ele quer só que eu assista os outros falar. Sim. Imagina se eu vá numa organização dessas cristãs, que o pregador é o ídolo nacional deles, né? Se o pregador fica sentado numa cadeirinha no palco que deixa os outros falar, aquilo eles não aceitam de jeito nenhum. Primeiro que para entrar no ambiente tem que ter brados, glórias, luzes. Sim. Né? Porque eles são importantes. E Cristo, que é importante numa reunião e na igreja, em qualquer evento espiritual da igreja, Cristo é a estrela, não é o homem. Né? Sim. Então, se Deus manda eu ficar quieto e só assistir os outros, eu vou ficar. Porque eu não sou nada ali, é Deus que é tudo. Verdade. Ministro, nessa sequência ali, né, a gente vai gerando assim alguns necessidade de ter iluminação em alguns temas assim, em cima desse assunto aí. A questão de Marta ali, ocupada com muitos serviços, né? E ali Maria, então, aos pés do Senhor. Como explicar que aos pés do Senhor produz muito mais serviço do que as muitas atividades sem nenhum cuidado em buscar o Senhor? Como explicar isso pra gente, assim, pra gente entender, assim? É bem simples. Quem está muito ocupado com atividade não escuta o Senhor. Sim. Não escutando o Senhor, que é meditar, consagrar, né? Esse escutar Cristo quer dizer consagração.
né? Aprender os ensinamentos, as ordenanças do Senhor para obedecê-lo. Sim. Então, quem escuta o Senhor tem grande probabilidade de obedecer o Senhor. Sim. Agora, quem está no ativismo não escuta o Senhor. Porque tudo ele quer tomar conta, tudo ele tem que estar no controle, tudo ele tem que fazer. Então ele se desgasta demais e não cresce espiritualmente e não progride. Ao passo que se você fizer só o que Deus quer a nível de conhecimento da Escritura, porque eu posso fazer as coisas de duas maneiras. Primeiro, eu posso ler a Escritura e fazer o que está ali. Sim. Isso é andar no Espírito, quando eu obedeço e faço. Mas tem uma outra modalidade, que é a direção que vem do Espírito, a subjetiva, a unção interior do Espírito Santo, que também eu posso seguir e obedecer. Essa é um pouco mais difícil, depende mais de maturidade. Sim. Né? Mas assim, por exemplo, dizimar e ofertar. Isso eu já entendi, vou fazer, vou obedecer. Perdoar. Já entendi, vou perdoar. E é 70 vezes 7. Deus está dizendo, é incondicional. Né? Então, vou andar no Espírito nessas áreas. Então, sempre que tiver uma oportunidade para perdoar, vamos perdoar. Sim. Amanhã de novo, vamos perdoar. Isso é andar no Espírito, isso é praticar, isso é andar em descanso. Isso não é se desgastar. Sim. Isso é andar no Espírito. Então as pessoas acham assim que é uma coisa muito difícil andar no Espírito. Não é só obedecer. Sim, verdade. E a outra, quando você anda no Espírito, você não salta estrelinha e fogo e fumaça toda hora de ti. Não, é uma vida simples, como Jesus tinha. Jesus, olha a vida simples que ele teve. Tinha horas que coisas bombásticas aconteciam, mas a maior parte do tempo era uma simplicidade, era conversando com as pessoas, ajudando as pessoas, pregando para as pessoas, ensinamentos. E não era fazendo milagre 24 horas por dia. Sim. Então as pessoas achando que andar no Espírito tem que saltar fumaça, fogo, estrelas, né? Que tem que ser uma tocha de fogo, constantemente uma pessoa no Espírito. Não é assim, irmão. A gente tem que olhar para a vida de Cristo. Cristo andava no Espírito 100%. E havia momentos em que ele ia na festa pagã, né? Havia momentos que ele levantava um defunto de 4 dias de uma tumba. Havia momentos que ele dizia, vai e não peques mais. Né? Havia momentos que ele dizia assim, a tua fé te salvou. Teus pecados estão perdoados. Aí você olha essas coisas, não tem nada de bombástico nessas coisas, aparentemente. Sim. Mas era coisa do Espírito. Então Jesus também, em certa ocasião, lá sendo martelado com cravos na sua carne, ele dizia, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então são essas coisas que a gente precisa entender que é o Espírito que guia. E às vezes Deus me guia para ser um homem apagado, às vezes para ser um homem brilhante, às vezes um homem de vitrine, às vezes um homem de bastidor. E Deus é que sabe como vai me conduzir. Às vezes Deus diz assim, agora eu vou te humilhar bastante. Então tem um período que todo mundo te xinga, pisa em cima, reclama. Daqui a pouco Deus te chama, te honra. Daqui a pouco Deus te desonra. Ele faz tudo o que ele quer. Verdade. Ministro, uma questão assim também, ó, quando a gente ouve uma mensagem, né, o Ministério da Palavra, o nosso apóstolo, o ministro Sérgio, quando ministra assim, uma mensagem, né, ela vem assim muito de forma genérica, né, para alcançar todas as igrejas aí que estão espalhadas aí em toda a terra. Mas muitas vezes, quando a pessoa está ouvindo, ela ouve de forma tendenciosa, por exemplo. Esse exemplo de Maria e exemplo de Marta, né? Maria, por exemplo, ele ficou aos pés de Jesus. E até o ministro falou ali que muitas pessoas, quando olham ali uma pessoa que tem um chamado de estar buscando ao Senhor ali, aos pés de Jesus, elas são criticadas por negligenciarem, às vezes, até o serviço secular.
Mas às vezes a pessoa assim, ela não quer se envolver com o secular. Ela ouve aquela mensagem de forma tendenciosa. Tipo assim, ó, testificou, viu? Realmente tem que ficar só aos pés do Senhor. Mas essa mesma pessoa que está ouvindo esta mensagem, ela tem família, ela tem compromissos, né? E isso vai gerando um testemunho negativo na comunidade. Fala um pouquinho assim, ministro, como a gente não ouvir a mensagem de forma tendenciosa? Toda a alma humana é safada, né? Sempre quer puxar brasa para o assado, principalmente quando estamos no domínio da natureza pecaminosa. Tudo que a gente lê na Bíblia, a gente quer tirar vantagem carnal. Sim. Entende? Por exemplo, assim, quando vai ofertar e dizimar, a pessoa já vai fazer porque Deus vai dar em dobro, no mínimo. Já está com aquele pensamento. Quer dizer, isso já é uma safadeza, né? Sim. Então está fazendo negócio com Deus, sendo que o investimento na obra é uma questão de amor e de reconhecimento que é o melhor sistema para o mundo, né? Aí depois lê Marta lá e diz assim, não posso fazer mais comida, não vou passar mais roupa, vou deixar a casa suja e não vou mais lavar, vocês se virem, eu vou só escutar a palavra porque eu quero ir para o céu. Não, isso é preguiça, negligência, né? Porque eu tenho certeza que Maria, além de escutar Jesus, era zelosa nas horas que ela tinha para fazer as coisas. Sim. Porque, veja bem, nós vivemos num mundo em que precisa escovar dente, pentear cabelo, tem que tomar banho, tem que deixar a casa em dia. Como uma pessoa, por exemplo, uma irmã que está casada, e o marido não vai chegar em casa, a louça está na pia, tem uma pilha de louça que não enxerga nem a janela, tanta louça. Eu não posso lavar porque eu estou escutando a palavra, né? Não, para aí. Isso é desequilíbrio, né? Isso é falta de bom senso espiritual e natural, as duas coisas. Sim. Não, a gente tem que manter todas as coisas em dia. E a consagração é prioridade, sim, é prioridade. O Cristo é prioridade. Sim. Claro que é. Mas o Cristo também manda a gente ser trabalhador e caprichoso em tudo, higiênico em tudo. Senão eu vou dar um mau testemunho da minha casa, da minha vida, né? Aí chega lá, numa casa lá tem uma cadeira de roupa para passar da altura de um poste, mais ou menos. Tu entra no banheiro, o banheiro não está limpo. O homem que chega em casa, que trabalha no secular e vê essas coisas, ele vai dizer assim, mas que igreja é essa que ensina a pessoa a não fazer mais nada, né? E a coisa fica toda desorganizada. Isso é um mau testemunho, né? Mas eu não gosto de fazer, eu gosto de Jesus. Não, tu não quer fazer as coisas que são de responsabilidade. Sim. Então, nós, assim, a nossa alma, é por isso que eu digo, ela é muito safada, porque ela se aproveita da palavra de Deus até para fazer, justificar a nossa preguiça, a nossa negligência, né? E a gente tem que sair desses ensinamentos de demônios, né? Porque buscar Cristo, quanto mais tu busca Cristo, mais zeloso tu fica em tudo. Sim. Mais organizado tu fica em tudo, né? Agora, o que adianta ser organizado em tudo no serviço de infraestrutura familiar e pessoal e não obedecer a Deus também não adianta. Sim. E desequilíbrio também. Não conhecer Cristo, não buscar Cristo. Tá então, eu acho que aquela passagem veio assim para nos fazer ter bom senso, equilíbrio em todas as coisas. Sim. Sendo que Deus ministrou isso em duas pessoas. Olha, Maria, melhora a parte da tua irmã, talvez precise. Ela não era tão preocupada com a organização da casa. Então, talvez, olhando para Marta, ela vai aprender que precisa ser responsável também naquela área. Sim. Aí Marta, olhando para Maria, diz assim, poxa, ela tem Cristo em primeiro lugar, eu também tenho que me equilibrar nisso aí, eu tenho que botar Cristo em primeiro lugar.
mas a casa não vai ficar desorganizada, entende? Sim. Ali na sequência ali, né, o ministro comentava ali a questão assim que Marta, ela chegou e cobrou de Jesus, né, uma atitude para repreender Maria, né? E ali mostrou assim que Marta não teve temor assim de tratar com Jesus. Parece que ela nem entendia que Jesus era Deus, né, na terra. Ela cobrou de Deus assim uma atitude como muitas vezes os crentes cobram de Deus, né, ministro? Julgamento e justiça própria se manifestou ali, né? Sim. Estava julgando. Imagina se ela chegou a pedir isso para Cristo, quantas vezes ela já não fez aquilo, né, por conta dela, né? Então ela não soube discernir quem estava na presença dela, né? E isso é por falta de escutar o Senhor. Quem não escuta o Senhor não sabe quem é o Senhor, entende? Sim. Verdade. Ministro, também comentava ali a respeito da atitude de Maria ali e de Marta, e ali demonstra assim que Maria, né, que o diabo não estava assim no campo mental de Maria, né? E tanto é que tudo aquilo que Marta estava cobrando dela não distraiu Maria de estar aí buscando o Senhor, né? E fala um pouquinho sempre aquele que deseja servir ao Senhor, e é muito importante, assim, eu gostaria de colocar e levar assim, a nossa conversa para esse caminho, que a importância de buscar o Senhor é para poder fazer o que Deus manda, né? Buscar o Senhor só para saber e não fazer também não adianta, né, ministro? A gente precisa entender assim uma coisa, é simples. Maria tinha sede de Deus, tinha fome de Deus. Isso é uma característica de uma alma que quer o reino na terra do Senhor. A gente vê pessoas da igreja da mesma coisa. Tem gente que tem fome e sede de Deus. Que quem tem vontade de assistir as mensagens, acompanha toda essa programação, escuta todas as palavras, anota tudo. Essa pessoa tem fome e sede do Espírito, tem fome e sede de Deus. Sim. Essa pessoa está bem encaminhada na vida, porque vai ser saciada, porque Deus sacia. Vai chegar um tempo em que ela vai receber a grande vitória. Agora, tem pessoas na igreja que são preocupadas com outras coisas, que não é a palavra, não tem fome, não tem sede de Deus. Estão ali fazendo muitas coisas. A gente não pode julgar, porque a gente não sabe o que está acontecendo dentro daqueles corações. Sim. Né? Mas Deus vai levar eles para o tratamento que eles precisam, entende? Sim. Entendi. Então, não podemos julgar como Marta fez com a sua irmã, entende? Dá um durão nela aí porque ela é preguiçosa. É muito fácil ficar te escutando, não faz esforço, não trabalha, não tem desgaste físico. Eu estou aqui quase me matando para dar uma janta ou um almoço maravilhoso para ela e para você, e vai lá, manda ela me ajudar, você é preguiçosa, né? Verdade. E Jesus assim frustrou a petição dela, né? Verdade, me lembrei agora da mulher de Samaria lá em João 4, né? Porque ela estava ali como Marta, buscando água, né? Água natural, né? Daqui um pouco ela se depara com Jesus e ela dá uma de Maria, fica falando com Jesus, né? Aí daqui um pouco assim, ó, ela sai da presença de Jesus e vai trabalhar para Deus, né? Começa a evangelizar toda aquela região, né? É um exemplo de equilíbrio, né, ministro? De equilíbrio, exatamente. E de a pessoa, quando descobre o que mais busca na vida, o seu coração, ali achou e ali nunca mais se afastou. Verdade. Verdade. O ministro também, no comentário, falou assim, um comentário muito profundo, muito interessante, assim, que a gente precisa entender. O ministro falou assim, ó, que Jesus, mesmo tendo poder e autoridade nos céus e na terra, conforme está escrito lá em Mateus 28:18, o ministro comentou que ele não nos defende dos ataques de Satanás. E até o ministro comentou assim, que se você sabe que não é para julgar, obedece. Já está livre, então, da condenação. Fala um pouquinho sobre isso, assim, sobre Jesus permitir os ataques vir. Como é que funciona isso, ministro? É assim, ó. Sempre que eu erro, eu vou receber a paga do erro, né? E a paga do erro, quem é? É o inimigo que veio matar, roubar e destruir. Ele vai me atacar, porque eu segui ele.
Então, quando eu obedeço Satanás, eu não sou abençoado, eu vou ser atacado por ele. Sim. Com a permissão divina. A transgressão atrai o inimigo para me quebrantar e vir me atacar, entende? Sim. E Deus permite. Lembra de Jó? Sim. Deus disse, você está vendo o meu servo Jó, que é homem bom? Que homem bom coisa nenhuma. Tira tudo dele para ver se ele não vai blasfemar e vai dizer que tu não é Deus. Não, tá liberado. Vai, faz tudo o que tu quiser, só não mata. Deus permitiu Satanás tocar em Jó, que era servo dele? Permitiu. Jó sofreu o dano, perdeu? Sim. Passou por todo aquele sofrimento. Mas quando aconteceu o que Deus disse a Satanás, que ele não ia abandonar o Deus vivo, Deus deu tudo em dobro para ele. E aí, Deus tem o direito de fazer isso com a minha vida. Sim. Porque Jó precisava crescer em vida. E ele já estava achando que era o máximo. E quando a pessoa acha que é o máximo, ela não cresce mais. Verdade. Dá para entender agora tudo? Dá para entender, verdade. Amém. Ministro, na sequência também o ministro comentou assim, algo que pra gente que está liderando o trabalho, a gente precisa muito da cooperação dos membros, né, locais para desenvolver aí os trabalhos de evangelismo, para gerar, de ter terapia, apacentamento. A gente precisa muito, né, desses membros aí do corpo. Até o ministro tem falado nessas últimas mensagens, desde quinta, muito assim para presbítero, né? Domingo também o ministro falou sobre para presbítero também, né? Que a gente que está assim nas cidades com aquela comissão, a gente precisa muito desse auxílio dos irmãos para desenvolver o projeto nas cidades e na região. E o ministro falou assim que Deus nem sempre apronta os vasos primeiro para depois usar, né? Deus aí se utiliza às vezes de vasos, né, ainda em processo de restauração para usar. Fala um pouquinho sobre isso, porque tem muitas vezes, às vezes a pessoa pensa assim, ó, não, mas eu não sei fazer tal coisa, eu preciso me preparar ainda. Eu não sei fazer tal coisa, eu preciso me santificar ainda, né? E às vezes Deus quer usar do jeito dele, conforme a pessoa está crescendo, né, ministro? Isso é a manifestação orgulhosa da carne, da alma, entende? Da vida da alma nossa. Porque nós não queremos passar pelo risco de errar e perder o nosso brilho, entende? Sim. Então nós temos assim uma metodologia carnal, intelectual, humana, de sempre aprender bem as coisas para quando se apresentar e fazer, não ter nenhum tipo de comentário negativo sobre a nossa pessoa. Isso é orgulho. Sim. Agora, a metodologia de adestramento de Deus é você errando, fazendo, errando, acertando, errando e fazendo, mas aí você vai, é ali que Deus te trata para acertar. Verdade. Entendeu? Ministro, são 9h51, mas ainda tem mais uma colocação aqui, que o ministro falou na oração no final, que nós somos ricos, né? Mas vivemos na pobreza. O ministro poderia abrir um pouquinho mais sobre esse assunto para desfecho? Sim, a gente faz parte do reino de Deus. Nós fazemos parte do reino dos céus. Nós deveríamos assim, deixar só Deus viver em nós e através de nós, para ter toda esse desfrute dessa riqueza que é a pessoa do Senhor. Mas não, a gente vive no miserável domínio da carne, que nos escraviza, que quer destruir a nossa vida, quer nos matar, quer roubar o nosso tempo, nossas bênçãos. Quanto tempo a pessoa fica na igreja com rejeição, privado da graça de Deus? Quantos anos? Sofrendo ali, dia após dia, noite após noite, pessoa ali brigando, contendendo, discutindo, coisas que não são fúteis, que não vão gerar nenhum crescimento para ele. Vai para a obra, fica lá fazendo o corpo mole, não gosta de estar servindo o Senhor, não gosta de passar por privações, não gosta de passar, quer viver um padrão que não existe, né? Se tu quer servir Deus, tu tem que te contentar com qualquer coisa, com qualquer sistema que está na igreja. Como é que eu vou servir o Senhor
e vou querer exigir que eu quero isso, quero mais aquilo, quero mais isso, quero mais aquilo, mas eu só quero o que Deus vai me dar. Sim. Eu nem estou sonhando com coisa maior, né? Agora, se Deus me dá, amém. Se não me dá, também amém, porque eu já passei por tudo isso. Tá Deus certo. me deixou muito tempo nas privações, e eu nunca abandonei o Senhor por causa das privações. Agora tem pessoas que vai para um lugar, tá lá com a responsabilidade de ajudar um presbítero, ou ser um presbítero, ou ser um missionário, não sei. Chega lá, tem que servir o Senhor, não pode pensar na vida natural. Sim. Ah, mas isso não é para mim, então abandona. Entende? Porque Deus não vai mudar as coisas do reino para agradar a minha pessoa e meus caprichos. Entende? Então eu tenho que vencer dentro daquela situação que Deus me deu. Sim. Eu tenho que aceitar o que Deus me deu e tenho que procurar melhorar para Deus me dar mais do que está me dando. E é pela obediência, fidelidade, o trabalho, é que Ele vai me abençoar. Né? A bênção está na minha fidelidade a Deus. Então tá aí. E a fidelidade a Deus é comprovada com obra do Espírito, sim, através da nossa vida. Sim. Então tá aí a dica, aí. então. Ministro, 9h54, estamos finalizando aí o programa. Saudações finais aí, ministro. Que Deus abençoe. Não esquecemos do aplicativo para ajudar a colocar no telefone de alguém hoje. Está crescendo de novo. Voltou a crescer o gráfico, né? Graças a Deus, né? Vamos de novo. Continuemos na batalha. Ministro... Vamos nos animar que está chegando o final. Glória a Deus. Ministro, muito obrigado aí pela sua participação, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, esse seu dia aí que é bastante corrido, aí, várias programações durante o dia. Que Deus venha dar força aí para todos aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Que legal, gente. Você que participou com a gente, são 9h55, né? O programa Vento Sul trouxe esse quadro, tema central, com a participação do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, que toda segunda-feira traz esse compartilhamento e nos aprofundando um pouquinho mais sobre o tema central que foi proposto pelo Espírito nos microencontros regionais que ocorrem geralmente nos sábados, né? Então, todos os sábados aí nós temos um presente de Deus. Nessa semana próxima agora, lá em Bahia, né? Lauro de Freitas, na sequência Pelotas, né? Então, várias cidades aí, vários municípios de vários estados têm sido contemplados aí com a presença do Espírito Santo nesses eventos, né? Então, quero desejar um bom dia aí para muitas pessoas que estão participando com a gente aí pelo Facebook, né? Aline Feiten, Sueli Nepe, Regina Lara, Lena Santos, Rita de Cássia, Graziela Alfaia, Marise Santos, Eliana Silva, Carlos Alberto, Jani Souza, Fabiana Monteiro, Joel Matheus Rosa, também Lucas Teixeira, Marta Nunes, Marcelo Almeida e Marisa Ensman também compartilhando, Lu Chaves com a gente, Renata Ramos, Fábio Alexandre, Célia Mendes, Ivair Tanger, Célia Nandi Dornelles, Wanda Cunha, Tatiane, Semilda Lanques, Cláudia, membros do Corpo de Cristo também, Regina Souza, enfim, muitas pessoas aí, Kátia Costa compartilhando com a gente pelo Facebook e também no nosso aplicativo Pão de Judá e pela FM 102,7 Rádio Interativa também, muitas pessoas interagindo com a gente, né? Temos aqui também no WhatsApp aqui também Graziela, também os presbíteros, né? Grupo familiar, né? Também acompanhando com a gente aqui de Rio Grande do Sul também, né? Não colocou aqui o nome, né? E Zé Maria aqui de Espírito Santo do Pinhal também, Lucas Teixeira aqui de Minas Gerais aqui até mandou uma pergunta pra gente, no fim não deu para responder, né? Mas vamos estar na próxima então respondendo a pergunta, né? Então eu quero agradecer aqui pessoal de Rondonópolis, Cuiabá também, né? Cachoeira do Sul também acompanhando aí pelo aplicativo e mandando um ok pra gente aí pelo nosso WhatsApp. Gente, ficamos por aqui, que Deus abençoe ricamente a sua vida e até amanhã, né? Terça-feira aí, conectados no reino com a participação de Heriberto Nespolo.
Para os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, A nova praça de alimentação. Todas as sextas-feiras, música ao vivo. Confira! Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39, Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir na Rua Frei Vicente Salvador, 35, em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651 8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço,
que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também.